Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né, à nossa Quinta Milionária. E hoje a gente vai falar como organizar. Hoje eu vou mostrar para vocês como organizar a rotina dos funcionários para vocês terem mais tempo aí na sorveteria de vocês. Então hoje o papo tá bem legal, bem bacana. Para quem não me conhece, eu sou a Dalília, do Casal do Sorvete, e essa é mais uma Quinta Milionária, o nosso encontro semanal para ajudar você a construir a sua sorveteria milionária. Então, vamos lá. Vocês têm problemas aí com funcionário? Organização de rotina de funcionário? Não sabe nem por onde começar? Comenta aqui para mim no chat. E se você está cansado aí na sua sorveteria por falta de ajuda, você paga funcionário, mas parece que ninguém quer trabalhar, fica ali pagando e ter que refazer o serviço de todo mundo. Você faz tudo sozinho, ainda tem que, quando passa alguma coisa para o funcionário fazer, ainda tem que ficar lembrando e cobrando ele, porque ele não entrega o que precisa ser entregue. Comenta aqui no chat para mim. E olha, se você ainda não tem funcionário e está aqui nessa aula de hoje, fica aqui comigo, porque hoje você vai aprender como não cometer esse erro dentro dessa sorveteria. Assim que você contratar aí, não cometer esse erro logo de cara. Então, fica aqui para você aprender da forma certa, entendeu? Por que eu falo isso, pessoal? Porque eu trouxe essa aula de hoje. Igual na Semana da Sorveteria, a gente está falando bastante sobre isso, sobre ser um bom dono, ter olhar de dono dentro da sorveteria. Então, eu vou trazer essa aula para realmente eles começar a organizar essa rotina para ter um resultado mais rápido. E eu trouxe essa aula porque eu já passei por tudo isso. Eu já passei, fiquei presa ali no operacional fazendo tudo, pedia para o funcionário fazer, ia lá, não fazia. Eu ficava cansada, eu ficava ali refazendo o serviço, entendeu? E eu não tinha tempo para ser dona de verdade. Tanto é que a gente demorou mais de 3 anos para conseguir sair da operação e focar no que realmente importa, que é, né, o olhar de dono para a sorveteria. E eu estou aqui hoje para falar para vocês que não precisa passar 3 anos sofrendo, né, por não ter uma organização adequada. Então, fica aqui que o negócio tá bom demais. E eu vou compartilhar com vocês, vou mostrar aqui para vocês uma ferramenta que a gente usa aqui para organizar a nossa equipe, para que ela ande sozinha, sem ficar aquela perguntação, o que eu tenho que fazer hoje? Mas eu não fiz porque eu não vi o que era para fazer. Então, hoje você vai aprender a fazer isso. Eu vou até compartilhar com vocês uma ferramenta aqui que a gente usa. Mas talvez você pode pensar, mas eu tenho um funcionário só. Ou tenho 2 funcionários. Será que precisa de organização? Será que precisa ter rotina dentro da sorveteria? E olha, eu vou falar para vocês, você precisa organizar urgente, porque se você não conseguir com uma pessoa só, você já tem que ter, a pessoa tem que ter uma função clara, uma rotina bem definida, senão vira bagunça e um só ainda não sai em nada. Então, por isso é tão importante, mesmo que você tenha só um funcionário. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu quero perguntar para quem está aqui. Quem aqui faz aquele rotina de funcionário, escala de rotina, quem tem funcionário? Ou vocês ficam meio perdidos, não sabem por onde começar? Coloca aqui para mim no chat. Deixa eu só ver as perguntinhas aqui. Parecida. Eu não tenho sorveteria, mas as suas dicas são muito útil para mim. Vendo açaí potes montados com expectativa para montar um ponto. Muito bom. Então já começa do jeito certo, né? Boa noite, Isaac. Tudo bem? Então, bora lá que eu vou compartilhar com vocês aqui. Como que a gente organiza a rotina do funcionário, até a minha rotina, pessoal? Porque o dono também tem que ter uma rotina. Esse aqui é o modelo de quadro de função da nossa sorveteria. Aqui está a minha função, né? A função minha e do Rangel. Aqui está a função do gerente da sorveteria. Aqui está a função da atendente de manhã. E a gente trouxe aqui, atendente de manhã, dá uma olhada. E a gente trouxe também, pessoal, aqui, atendente da tarde, que eu vou mostrar para vocês aqui como exemplo, para vocês poderem fazer na sorveteria de vocês também. E por que a gente faz isso, pessoal? Porque a maioria do sorveteiro comete um erro muito grande. Quando ele contrata a gente para trabalhar na sorveteria, ele explica um dia o que a pessoa tem que fazer e acha que a pessoa vai pegar tudo em um dia, acha que a pessoa vai conseguir executar a função, a pessoa fica totalmente perdida, e o sorveteiro até desanima de ter gente trabalhando na sorveteria, até desanima desse processo de contratação, porque ele não consegue fazer direito. Ele pega a pessoa, às vezes ensina a pessoa e fala, mas por que não está pegando? Eu estou falando, a pessoa vai e faz errado. Então, essa é uma forma, o quadro de função, para você evitar isso. Por quê? Porque
isso aqui dá muito mais clareza para o funcionário, certo? Você vai pegar uma pessoa para trabalhar para você, você tem que deixar organizado a semana inteira dela. E pode reparar para vocês verem, a maioria das coisas que tem para fazer na sorveteria são coisas repetitivas, são coisas que tem que fazer a semana inteira, principalmente quem vem aí na parte da manhã na sua sorveteria. São ações que precisam ser feitas praticamente todos os dias. E quando a gente é dono, a gente sabe o que precisa fazer na segunda, na terça, o que é mais prioridade na segunda, no começo de semana, o que é mais prioridade no final de semana. E às vezes o sorveteiro ele não para analisar isso. Aí o que acontece? Ele pega um funcionário para trabalhar dentro da sorveteria e essa pessoa ou está mais tempo e essa pessoa ela não tem muita clareza do que precisa ser feito na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e acaba acumulando tudo. Aí quando chega o final de semana, domingo, sábado, domingo, que é o dia de vender mais, que é o dia de aproveitar o movimento, aí a pessoa vai querer adiantar o serviço que era para fazer na segunda, na terça. Eu não sei se isso acontece com vocês, até coloco aqui no chat para mim. E é um erro muito grande, porque é uma falta de alinhamento. E com essa ferramenta que a gente usa, tanto nós usamos, tanto os mentorados usam, isso que dá muito clareza. Por quê? Repare para vocês verem. Tem os dias da semana, certo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tem o dia especificado da folga da pessoa, porque alguns donos de sorveteria cometem um erro grande, que é o quê? Ele pega uma pessoa para trabalhar e não deixa horário fixo para a pessoa folgar. Aí um dia a pessoa folga na... Depende da escala, né, pessoal? Mas um dia a pessoa folga na segunda, outro dia na quarta, outro dia na sexta. Então, é um erro bem grande. Porque se a pessoa está trabalhando para você, ela tem que ter uma rotina fora. Ela tem uma rotina fora da sorveteria. Então, ela tem coisas para fazer. Ela tem que fazer compra, ela tem que levar filho na consulta. Então, tem outras prioridades fora da sorveteria. E eu gosto de fazer aqui na nossa sorveteria é definir dia fixo para folga. Por quê? Porque a pessoa pode marcar todos os compromissos dela no dia da folga dela. Por exemplo, aqui, se for ao médico, exemplo, isso evita até pegar atestado, porque a pessoa já sabe que no dia de folga dela é na terça-feira. Então, fica muito mais claro para ela marcar os compromissos na terça-feira, certo? Então, já tenho organizado aqui o horário de entrada, 2 horas, tá? Pronta para começar a trabalhar. Aí, o que tem que fazer na segunda-feira? Na segunda-feira, amanhece muito sujas as coisas, por conta do domingo. É a limpeza das cubas, das colheres, reposição do self-service, que amanhece tudo vazio. Reposição de embalagens. Aqui tem cuidar do iFood, né? E o legal, tem, ó, repor guardanapo de mesa. E lembrando que aqui a gente é em 5, são 5 funcionárias. Então, é distribuído conforme a gente coloca assim, o que a pessoa sair melhor na sorveteria, porque uma é mais rápido para ficar fruta, para o delivery, outra é melhor, mais atenciosa para ficar no caixa, outra tem mais agilidade no atendimento. Então, a gente vai estabelecendo a função dela dentro da sorveteria de acordo com o que ela faz melhor. Essa funcionária nossa, ela é melhor no iFood, ela é mais rápida, ela é mais atenta, ela é muito mais acelerada para montar os pedidos, é cuidadosa. Então, a gente deixa a função dela para cuidar do iFood, certo? E também ela é mais rápida para cortar as frutas. Então, a gente coloca ali para cortar as frutas. E é escalado mais ou menos dessa maneira. A gente vai separando. Esse aqui é só um exemplo para vocês que eu coloquei aqui bem rapidamente para vocês terem uma noção. E também, ó, tem horário aqui, ó. Aqui tá a limpeza das prateleiras e baldes. Por aí vai, ó, fazer massa de bolo, que elas fazem massa de bolo aqui, fazer bolo de pote. Então, elas ficam o dia todo fazendo coisa, elas não ficam paradas, ela não fica parada mexendo no celular. Então, todas as funções dela são distribuídas de acordo com o dia dela, entendeu? Aqui tá, ó, a limpeza das tampas dos freezer, não sei se suja aí muito na sorveteria de vocês, mas aqueles pãozinhos que fica sujo, encardido, elas limpam também. Passar pano no chão, ó, 5h30, passar pano no chão. Então, ela sabe que quarta-feira, 5h30, ela precisa passar pano no chão, porque ela vai embora. Ela vai embora às 7. Não, ela vai por um intervalo. Perdão, ela vai para o intervalo às 7. Então, 5h30, antes dela ir para o intervalo da janta, ela passa pano no chão e deixa limpo para quem for ficar na sorveteria. Por que a gente fez assim? Porque consegue, né, ficar mais organizada. Ela sai com o intervalo, ela deixa limpinho para quem vai ficar lá depois.
certo? Aí tem limpeza de baldes, repor guardanapo, intervalo da janta, já tem tudo especificado certinho, ó. Outra coisa aqui, no domingo, ela atende atendimento no iFood, reposição de fruta, limpeza do piso de baixo, que aqui é 2 andares de sorveteria. Aí, 22h50, colocar o lixo para fora. Elas colocam também, elas têm o lugar que fica o depósito de lixo, daí tem que colocar o lixo na rua. Então, ela vai organizando, a gente vai organizando dessa forma para dar muita clareza. Por quê? Porque uma vez que fica mais claro para a pessoa o que ela tem que fazer, fica muito mais fácil de cobrar também. E por que a gente faz isso? Porque às vezes a pessoa não executa determinadas funções dentro da sorveteria porque não está claro para ela. Você acha, tipo assim, a pessoa acha que a pessoa vai entrar na sorveteria, você vai explicar 1, 2 vezes, a pessoa vai lembrar de tudo. Ela não vai lembrar. Ela não vai lembrar, porque. E também, né, você não pode colocar na cabeça que você tem que estar repetindo, pessoal, repetindo tudo. Ah, eu fez uma vez errado, vai lá, repete. Não, fez outra vez errado, vai, repete o erro de novo. Então, isso dá muito mais clareza para o atendente, dá muito mais segurança para quem? Para o dono da sorveteria que está liderando, então ele consegue ter mais clareza, mais visão, né? Ah, eu coloquei isso para você fazer, por que não foi feito? Entendeu? Porque se eu falo que isso aqui evita aquele erro de falar, mas eu não sabia. Não sei se acontece aí na sorveteria de vocês, que vocês pedem alguma coisa e depois você vai cobrar a pessoa, ela fala, mas ninguém me falou nada, eu não sabia. Aí como que você vai falar para a pessoa, não, mano, eu falei sim, você vai debater com a pessoa? Assim fica muito mais fácil. Ó, eu falei sim, tá aqui na sua ficha de função, por que não foi executado como eu pedi? Então aqui facilita muito mais, dá muita mais clareza essa ferramenta. Vocês viram ali, é muito fácil, dá para vocês fazer uma folha sulfite aí, ou imprimir numa lan house, alguma coisa. Segunda a domingo, separar dia de folga, intervalo, horário de chegada, horário de saída. E também, eu não mostrei para vocês, mas lá embaixo na fichinha, tá aqui, a prioridade é o atendimento ao cliente, certo? Primeiro vem o cliente, aí depois vem as outras funções dela, que é picar fruta e tal, mas o atendimento ao cliente vem em primeiro lugar. Então, a gente até coloca em observação, justamente para não ter esse erro, né? Para não ter esse erro de ficar dessa maneira. E é muito fácil. Vocês viram aqui quanto é fácil fazer o quadro de função? Então, é só colocar em prática e fazer. Fazer porque dá muito certo mesmo. E quando você sabe, quando ele sabe o que precisa fazer, ele executa. E às vezes você fica achando que ele não vai dar conta, que não sei o quê, mas você organizando da forma correta, dá muito certo, porque até eles ajudam. Então, é legal até você trazer, quando tem mais funcionário, pergunta, o que você faz mais na sorveteria? Eu gosto mais de picar fruta, eu gosto mais de atender, eu gosto mais de fazer isso, fazer aquilo. Então, aqui você vai montando o quadro de função de acordo com o que o funcionário gosta de fazer. Porque se ele gosta de fazer um serviço, ele vai fazer bem feito, certo? O que ele se identifica mais, ele vai fazer melhor, né? Porque a gente sempre tende a fazer melhor o que a gente gosta de fazer mais. E de acordo também com o perfil, né? A gente fala muito do perfil, a gente até usa uma ferramenta, o perfil sorveteiro, para identificar esses pontos, porque tem gente que é mais boa, mais dominante, tem pessoa que é mais influente, estável. Então, tem todos esses perfis que, de acordo com o perfil da pessoa, ela vai se sair melhor. Tipo, uma pessoa dominante, ela não consegue, ela não é boa para atender na frente, é o caso do meu marido. Não tem um pavio curto, entendeu? É três por um ali, a palavra não tem muita paciência. Por quê? Porque ele é um perfil, né? Ele tem paciência porque é o nosso negócio e a gente tem que ser educado, mas ele não é aquele negócio de oferecer e tá ali. Não, eu já sou mais comunicativa, então eu sirvo mais para atendimento, eu gosto de recepcionar, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo, puxar papo com os clientes. Então, o meu perfil é mais esse. Eu tenho a gerente, que ela é mais comunicativa também. Ou pode, né, ter os dois perfis junto, né, que é a pessoa mais dominante e pessoa mais estável, né. Tem todo um passo a passo. A gente até usa uma ferramenta aqui para analisar isso, que é o perfil sorveteiro. O perfil sorveteiro dá um gráfico ali exato de como que é o perfil dessa pessoa. Aí, de acordo com isso, vai se encaixando para o tipo de vaga de cada um. Por quê? Eu falo isso quando você define função dentro da sorveteria,
a sorveteria não vai depender só de você estar lá dentro. E uma vez que você foca em não estar preso no operacional, você tem mais lucro. Por quê? Porque realmente você tem uma visão mais clara de dono. Por quê? Porque você não está focado fazendo casquinha, cascão, limpando o chão, não está focado atendendo todo o tempo. Então, você consegue ter uma visão mais clara. E, com certeza, a gente não consegue fazer tudo sozinho. Por quê? Porque se a gente for fazer tudo sozinho na sorveteria, a gente se desgasta demais, demais mesmo. Chega uma hora que, sei lá, parece que vai explodir. Então, não queira ficar presa no operacional fazendo tudo sozinho. E uma vez que você faz isso, né, ajuda muito, ajuda muito. Quando a gente fala, quando você está fazendo a função de funcionário, você vai ganhar como funcionário. Quando você começa a fazer função de dono, você vai receber como função de dono. Ah, mas ninguém faz como eu faço. Olha, eu vou falar para vocês, por muito tempo eu passei por isso. Porque eu achava que eu era melhor em organizar os potes, em atender, em fabricar. E eu fiquei muito tempo pensando isso. Ah, mas se eu colocar gente, ninguém vai fazer como eu faço. Não vai sair, vai atender mal o cliente, que não sei o quê. Só que era tudo coisa da minha cabeça. Tudo coisa da minha cabeça. O começo, eu vou falar para vocês, o começo não foi fácil mesmo, até pegar o jeito do funcionário, eu não sabia delegar, eu tinha vergonha de pedir para os outros fazer as coisas, eu ficava com medo, o que o povo vai pensar de mim, o que ela vai pensar de mim se eu ficar cobrando, eu preferi ir lá fazer o negócio do que cobrar a pessoa, e é totalmente errado. Se eu estou pagando para o funcionário, se eu estou comprando a hora dele, eu tenho o direito de cobrar, certo? Porque eu não vou colocar gente na minha sorveteria, pagar a hora dela para me refazer o serviço. Então, esse é um erro muito grande que eu cometi lá atrás e eu não quero que vocês cometam aí na sorveteria de vocês, tá? E uma vez que você falar, ninguém faz como eu, mas também você tem que parar e treinar o funcionário. Não adianta você colocar alguém para trabalhar para você e você ir fazer outras coisas e deixar a pessoa lá se virando sozinha. A pessoa nunca trabalhou com sorveteria, ela não sabe como funciona, ela não sabe como você quer que ela faça, ela não sabe o que ela para ela fazer durante o tempo da sorveteria que ela está ali. Então, tem que ter treinamento, tem que ter clareza, você tem que fazer reuniões de treinamento dentro da sorveteria, pegar essa pessoa, treinar. Fia, hoje a gente vai tirar 2 horas para te treinar. Pega na mão dessa pessoa, ensina como que você gosta que seja feito dentro da sorveteria. Cada processo que você quer que ela faça. Eu gosto que seja assim, eu gosto que a casquinha saia assim, eu gosto que atende o cliente assim. Então, tudo isso tem que ser passado. Uma vez que você passa tudo isso, fica muito mais fácil. Mas eu não tenho tempo para parar para organizar, para parar para pensar em organizar isso. E olha, parar para organizar, isso tem que ser feito. Porque é justamente isso que vai te trazer tempo. É você parar para se organizar, para ter tempo, organizar. Lembra que eu falei do quadro de função do dono? O dono também tem que ter um quadro de função. E o seu quadro de função não é ficar limpando o chão, fazendo casquinha, montando copo de açaí. Não, o seu quadro de função é o quê? É ir pagar as contas, é fazer precificação dos produtos. Quem estava na nossa aula lá viu. Fazer precificação dos produtos, estratégia de venda, parcerias. Fazer venda, estratégia de venda. Não ficar ali fazendo o tempo todo casquinha e cascão. Esse é um erro muito grande. E olha, se você não tiver organização, a gente fala sempre 3 áreas, que é pessoal, sorveteria e equipe. Essas 3 coisas que você precisa organizar, você não consegue ter muito lucro. Por quê? Você até consegue vender bem e tal, mas você vai sofrer demais, você vai ficar muito tempo preso no operacional, fazendo de tudo, e o lucro não vai ser tão grande, porque de fato é que existe pessoas boas para trabalhar, e para escalar, você não pode ficar preso no operacional. Você precisa de pessoas para poder alavancar a sua sorveteria. Não queira fazer tudo sozinha, que para alavancar você vai levar muito mais tempo e vai cansar demais. E eu falo para vocês que 90% das sorveterias que travam é porque o dono está preso, fazendo casquinha, cascão. Então, realmente, tem esse olhar de cuidado. De fato é que tem pessoas boas para trabalhar, mas também você precisa fazer sua função de dono, que é que eu trouxe aqui hoje para vocês, o quadro de função, contratar direito, entendeu? Também tem o treinamento que eu falei. Então, equipe perdida é um reflexo de liderança desorganizada.
E pessoas boas não gostam de trabalhar em ambiente desorganizado. Então, talvez você arruma até uma pessoa boa para trabalhar, mas a pessoa não fica porque está desorganizado. Está desorganizado o quê? A minha sorveteria é feia? Não, não é isso. Não estou falando isso. Está desorganizado o processo. A pessoa não tem hora para ir embora, a pessoa não tem hora para ir em intervalo, a pessoa não tem hora para chegar, a pessoa não sabe que dia de folga, a pessoa não sabe como que você gosta as coisas organizadas na sorveteria. Talvez ela arrume de um jeito, você vai lá e arrume de outro. Então, pessoas organizadas não gostam de trabalhar em ambiente desorganizado. Eu falo muito isso, tanto é para os meus alunos também. Não precisa ter sorveteria mega bonita, não precisa ter aquele mega estrutura, não. Precisa ser organizado, tanto rotina pessoal, equipe e sorveteria. Tem que ter também rotina na sorveteria. Eu sempre falo, a organização é o primeiro passo para a liberdade do sorveteiro. E organizando essas 3 áreas, ajuda muito mesmo. E outra pergunta, sempre quando eu falo isso, o pessoal fala assim, Dalília, mas como que eu vou contratar se eu nem tenho salário para pagar eu? Se nem o meu prolabore eu tiro, se nem o salário do mês eu tiro. Olha, aí que você tem que focar em vender mais. Tudo é questão de estratégia. Aí vem outro passo, que é lucrar mais e vender mais. Se tiver pergunta, pessoal, abre a câmera, fica à vontade para tirar todas as dúvidas. Eu estou aqui para ajudar vocês nesse processo. Se for alguma dúvida do quadro de função que eu compartilhei, pode colocar aqui. O Rigel está no shopping de novo? Não, pessoal. Sou de Bauru, São Paulo. Minha prima tem um delivery de comida japonesa e ela literalmente escreveu o passo a passo de tudo e colocou na parede da cozinha. Isso aí, Michele, é o certo a fazer. O passo a passo de tudo, o procedimento operacional padrão, porque isso dá muito certo mesmo. Eu já fui na escolinha do meu filho tentar uma parceria, mas a diretora não estava. Mas vai lá, Michele, continua tentando e sempre procura quem é mais responsável dentro da escola ou da igreja, o pastor, e vai tentando que dá certo. Se ela não estava, uma hora ela tá. Vê o horário certinho que ela entra para trabalhar, pergunta, que vai dar muito certo. Deu certo, avisa a gente lá, tá? Quem aí gostou do quadro de função? Quem aí vai aplicar na sorveteria? Muito bom. A Viti. Qual é o seu nome, a Viti? A Viti vai colocar na sorveteria. Selma, você não vai colocar o quadro de função? Tá desligado o microfone. Com certeza. Muito bom, Selma. Vou aplicar. Isso aí. Eu tenho que fazer os testes para ver se eu vou ganhar esses 30 mil mesmo aí por mês. Bora fazer o teste, Selma. Eu falo que é 50 mil e 50 seu. Tô de olho. Tá bom, beleza. Muito bom, Selma. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma Quinta Milionária, nossa aula semanal aqui que a gente faz com vocês. Essa aula gratuita. Já. Hoje é pessoal, gente. Vou jantar. Tu falou muito pouco hoje. Hoje eu tô até rouca. Eu fiz a aula ontem, fiz a aula antes de ontem. Jesus, o negócio tá feio. Eu fiz consultoria com os alunos hoje de manhã. Estou ficando até rouca já. Mas foi boa, não foi, Selma? Com certeza, né? Por isso que eu tô aqui, né? Muito bom, então tá bom. Não desisti. Muito bom, Selma. Então é isso, pessoal. Patrícia, boa noite, Patrícia. Então é isso, essa foi mais uma Quinta Milionária. Fique com Deus e boa noite!